10, um recurso de reconsideração interposto contra a decisão que julgou irregulares as contas do município de Barra do Alcântara relativas ao exercício financeiro de 2009, sob a gestão do senhor Gilvando Ferreira dos Santos. Figura nos autos, manifestando-se pelo Ministério Público de Contas, o doutor José Araújo Pinheiro Júnior. E ainda representando o gestor, na condição de seus advogados, o doutor Armando Ferraz Nunes e a doutora Débora Nunes Martins. Passem então ao relato. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Gilvandro Ferreira dos Santos, em face da decisão do plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, acórdão 3.593/10, publicado no Diário da Justiça de número 6.676, de 22 de 10 de 2010, que julgou irregulares nos termos do artigo 122, inciso 3º da Lei Estadual 5.888/09, as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Alcântara, relativas ao exercício financeiro de 2009, imputando ao gestor, 2008, aplicando ao gestor multa de 1.000 unidades fiscais de referência e imputando débito no valor de R$ 53,55. Informa o recorrente, em síntese, os seguintes tópicos relevantes no seu recurso de reconsideração e que ensejaram a manifestação reprovando suas contas. Ausência de peças exigidas pela resolução TCE número 666 e 1605. O gestor alega que enviou a documentação de que trata as resoluções supracitadas. Contudo, tais documentos foram remetidos em parte, em face de um problema com o profissional que prestava esses serviços de contabilidade. A menção à emissão de cheques sem provisão de fundos. O recorrente alega que tal fato se deu devido à clonagem de um dos cheques e que, tomando ciência, o mesmo for assustado. Quanto aos outros dois, foram 3 cheques no caso, ressalta que foram devolvidos apenas uma vez e as tarifas bancárias foram devidamente quitadas. Ausência de processos licitatórios. O recorrente apresenta argumentos e documentos com o intuito de comprovar que os procedimentos licitatórios foram realizados à época e que as informações foram prestadas ao Tribunal de Contas por meio eletrônico. A outra irregularidade citada no acórdão e rebatida aqui na peça recursal diz respeito ao pagamento de exames clínicos laboratoriais sem discriminação dos serviços e dos beneficiários. Esses valores alcançaram a cifra de R$ 34.172,50. Alega o recorrente que o gestor que o sucedeu, sendo seu adversário político, teria impossibilitado o acesso aos documentos que comprovariam ou que identificariam os beneficiários dos auxílios concedidos. E reafirma a veracidade das informações que prestou em sede de defesa.
A outra irregularidade citada no acórdão diz respeito ao pagamento de profissionais liberais sem o envio dos respectivos contratos, montante de R$ 236.800. Um montante de R$ 5.880. E o gestor alega que tais pagamentos se deram a título de ajuda financeira e que também cabe ao município zelar pela segurança pública. Informa ainda que a cidade não dispõe de agência bancária e que os pagamentos dos servidores públicos municipais costumeiramente é feito por meio de sua tesouraria, alegando por conta disso a necessidade de um efetivo policial no município e tentando desse modo justificar a irregularidade contida no acordo. Por fim, pugna o gestor pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração e para que no mérito lhe seja dado provimento, reformando a decisão recorrida e julgando regulares, ainda que com ressalvas, as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Alcântara relativas ao exercício financeiro de 2009. Esses documentos remetidos pelo gestor foram encaminhados à DEFAM para análise do contraditório e o órgão de instrução ela se manifesta acerca dos referidos documentos, da referida documentação. Os autos foram submetidos à apreciação do Ministério Público de Contas, que emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e no mérito para que seja dado provimento parcial ao recurso de reconsideração, tendo em vista que as falhas referentes à emissão de cheques sem fundos foram sanadas em relação ao cheque número 301.175, bem como as que se referem aos encargos bancários. No entanto, mantém a decisão contestada no que diz respeito às demais irregularidades e opina, nesse caso, pelo julgamento de irregularidade, pela manutenção do julgamento de irregularidade das contas de gestão do órgão municipal. Senhor presidente, é esse em síntese o relatório. Solicito que o submeta à discussão. Está em discussão. Doutor Armando com a palavra. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente Kennedy Barros, senhores conselheiros, eu queria permissão de Vossa Excelência para saudar pessoalmente a doutora Lília, que é a primeira vez que eu aqui defendo a prefeitura e ela na condição de julgadora. Eu quero pedir vênia ao senhor relator dizer que as contas são de 2008, não 2008, de 2009. correto. E que apenas, como ele também disse, são referentes a apenas a gestão, as contas de gestão. Essas contas foram aprovadas todas, inclusive dos fundos, e as contas de governo foram aprovadas. Apenas as contas de gestão tiveram a rejeição por esta corte. Eu aqui cataloguei, primeiro peço vênia para dizer a vossas excelências, que tanto o gestor, o ex-gestor, como eu próprio, fizemos gestão, inclusive vários telefonemas, eu falei pessoalmente com o atual prefeito, e foi inviável a conseguir documentos. Por isso é que teve uma parte de documentos que não foram entregues.
É aquela velha rixa do interior que o prefeito perde a eleição e o que assume nega qualquer participação, qualquer fornecimento de documento. Eu ainda elaborei, Excelências, uma ação de busca e apreensão destes documentos. Mas quando eu vi a publicação, para entrar com o recurso, só faltavam uns 14 dias. E nós sabemos que o nosso Poder Judiciário, ainda mais Barra da Alcântara, é termo judiciário, a dificuldade. Então eu desisti da busca e apreensão dos documentos, porque são públicos, não podiam ser negados, e fiz gestão pessoal, mas consegui bem poucos. Os de licitação, nenhum. Por isso que houve uma série, uns processos. A maioria de licitação, eles ainda, o ex-gestor tinha cópia, nós nos valemos e remetemos a uma relação bem extensa dos processos de licitação. E eu quero dizer também que em 2008 não foram finalizados os processos, a maioria dos processos de licitação não foram finalizados nesta casa. Foram abertos, mas não foram finalizados. Mas as contas de são de 2008 e a resolução começou a impor, lógico, é uma falha, que eu sempre digo nessa corte, mas foram a partir de 2009. Foram apenas 5 pontos destacados como motivo de rejeição da prestação de contas. Como o próprio relator discriminou, a falta de encaminhamento de relação dos beneficiários, das pessoas beneficiadas com exames, assistência médica e tal. Foram 34 mil durante um ano. A gente dividindo por 12, dá menos de 3 mil. Um município como Barra da Alcântara, que tem apenas o posto de saúde, praticamente ínfimo o valor. Eu já vi nesta corte, que foi inclusive aprovado, a prestação de conta foi aprovada, os gastos com assistência médica e assistência da Secretaria de Assistência Social, valores elevados. 34 mil reais pago para uma assistência durante um ano é praticamente irrisório. Como o gestor da assistência, fornecer assistência médica, hospitalar e de exame, uma cidade onde não tem laboratório, a cidade mais próxima e mais elevada é Valença, que dista uma grande distância, eu considero praticamente impossível e inviável a exigência de prestar a relação dos beneficiados. Eu aqui gosto de dizer que se for atrás das pessoas carentes numa cidade dessa, é praticamente, não é 100%, mas que tem os comerciantes, os servidores, mas é praticamente 80% das pessoas. Haja visto, manchete nos jornais que o Piauí é o primeiro lugar na Bolsa Família. Isso não é bom em relação à pobreza, é bom em relação à assistência social. Daí a dificuldade de se dizer que 34 mil reais empregado na assistência médica e social é um valor elevado que mereça reprovação de contas. Aqui eu faço as minhas palavras, de outro ponto, senhor relator, faço as minhas palavras do conselheiro Anfísio com relação a pagamento a policial. Ora, um município como Barra da Alcântara e outros, eu vou citar aqui que houve há poucos dias uma intervenção governamental em Isaías Coelho. Isaías Coelho tem quase 9 mil habitantes, tinha 2 soldados e nem delegado. Em pleno festejo. O que aconteceu? Numa noite mataram 3. E aí? Por quê? Porque a prefeita foi proibida de pagar os policiais. Não pagou, eles foram embora para Paulistana. E aí? Como é que se faz? Paga? Não dá assistência? Se não pagar, não dá assistência. E aí? É difícil, é muito difícil. É muito difícil, senhores conselheiros,
eu ando nesse interior, não tenho andado recentemente no meu problema de saúde, mas é muito difícil. Os policiais que ficam no município é porque são casados ou com mulher do município ou são filhos do município. Eles não ficam, porque não está se pagando. Quando paga, é rejeitada a prestação de conta e fica... O delegado de Simplício Mendes é delegado em 8 cidades. 8 cidades. Por aí nós temos essa dificuldade. Então, eu acho, senhor relator, que o pagamento de policial numa cidade onde não tem estabelecimento bancário é irrelevante para reprovar a prestação de conta. Ademais, senhor relator, é muito pequeno o valor. Vossa Excelência pode verificar que é muito pequeno. O outro ponto que foi destacado, foram devolvidos 3 cheques. Um cheque... Estão Lá em lotados? Barra da Alcântara, Aproximadamente. atualmente tem 2 policiais. 2 policiais. 2 policiais. Na época, eu não me recordo quantos tinham. Quanto aos cheques, um cheque foi clonado, por isso que o conselho, por este motivo, o doutor Pinheiro Júnior acatou a defesa, e os 2 outros cheques pequenos, de pequenos valores, tá aí o relator pode constatar, eles foram pagos imediatamente na segunda compensação. Eu não consegui, pelo motivo de não conseguir por documento na atual gestão, que sucedeu o ex-prefeito, mas eu tenho visto em vários processos, excelências, a prefeitura ter um pequeno valor colocado em aplicação. O Banco do Brasil vem, não tem fundo, eles não desaplicam para colocar fundo naquela conta. E outra também é rotineiro. O Tribunal Regional do Trabalho bloqueia a conta, emite o cheque, tem fundo, bloqueia a conta, no outro dia já não tem mais fundo. Quando se trata de reiterados, como eu já presenciei aqui nestas 60, 70 cheques sem fundo, é outro departamento. Mas um cheque, ou 2, ou 3 de pequeno valor, que é pago imediatamente na segunda compensação, eu acho um pouco irrelevante. É uma falha, o gestor não devia ter cuidado para emitir, eu concordo. Mas é uma falha de pequena monta, que não, se não paga, ou se é valor elevado, é motivo de rejeição. Mas 2 cheques de pequeno valor, pagos imediatamente, sem qualquer prejuízo, com a taxa de devolução recolhida, eu acho também de pouca consideração para a reprovação dessa prestação de contas. Eu cataloguei, senhor relator, dentre esses 5 itens, o pagamento também, houve o pagamento de profissionais liberais. O que está no relatório? Pagamento de um médico, profissional liberal, pagamento de uma enfermeira, profissional liberal, e pagamento de uma fisioterapeuta. Não foram nomeações de cargos como indistintamente, contratações indistintamente de vários, como professores, como serviços gerais e outros que demandavam concurso público. Contratação de serviço, de discriminação de servidor, de pessoas, de profissionais liberais. É diferente, eu reputo, diferente a contratação de profissional liberal, diferente de contratação de professor, de serviços gerais, que é obrigatório a realização do concurso público. Eu entendo que a contratação desse pessoal é necessária. A gente quem tem o cuidado de entrar no site do Ministério da Educação, quando sai um médico do PSF, se não contratar o médico, outro médico, imediatamente... Só avisando para o advogado que já está no segundo tempo. Obrigado, excelência. Já imediatamente é suspenso o repasse. O médico,
é um negócio também que eu considero mal feito. O médico é o cabeça da equipe. Se não tem médico, não vem para o agente de saúde, não vem para o recurso para o enfermeiro, para os agentes de enfermagem, não vem, suspende. Então, tem muito município que perde valores porque não tem o médico do PSF. O que os prefeitos fazem? Imediatamente eles contratam outro médico, senão ficam sem o recurso. Eu considero, senhor relator, com a devida vênia e a consideração que eu vos tenho, é uma das pessoas que eu primo da consideração, inclusive a das pessoas, o Alisson, que me supre de informações, como o Delano, coitado, é o caixa de ressonância. Delano, me ajude, me diga. É o professor, me ajude, me diga aqui qual o caminho a seguir. Eu peço a Vossa Excelência, senhor relator. Porque sou também professor. É professor, ele é quem é o professor. A doutora Lana Portela. Professor também, coitado. A doutora Lana Portela, que foi aluna dele, digo, Lana, recorre lá ao teu professor para saber que caminho se segue. Eu peço a Vossa Excelência, senhor relator, e aos senhores pares, senhores julgadores, o provimento do recurso e que a prestação de conta de 2008 do prefeito de Barra da Alcântara seja acolhido o recurso e aprovado com ressalva com a imputação da multa que o senhor relator é assim desejar. É o que pede Gilvando Ferreira, ex-gestor de Barra da Alcântara. Muito obrigado, presidente, pela paciência. Ministério Público com a palavra. Tem que ligar o microfone. Apesar da interposição do recurso e ainda após a sustentação oral do advogado, não se verificou no presente processo que foram afastadas as principais irregularidades constatadas na prestação de contas, irregularidades bastante graves. Primeiramente, a ausência de peças. A ausência de peças foi bastante representativa. As peças continuaram ausentes. Não ficou convincente o argumento, e nem está comprovado, do porquê não apresentação dessas peças. Ficaram ausentes cópia do ato de desdobramento de receitas, cópia do ato que estabelece a programação financeira, cópia do mapa de precatórios a serem pagos no exercício, cópias da publicação da Lei Orçamentária Anual e Lei Diretriz Orçamentária, cópias das leis e decretos com repercussão nas áreas financeira, orçamentária e patrimonial, cópias dos extratos de contas bancárias, inclusive das contas não movimentadas. Esse é um ponto que considero bastante importante, a ausência de extratos. Demonstrativo da execução de despesa orçamentária, demonstrativo da receita e despesa de ações e serviços públicos de saúde, demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde referente a outro bimestre, demonstrativo das subvenções, auxílios e contribuições, demonstrativo dos adiantamentos concedidos, demonstrativo dos créditos adicionais, leis, resoluções, outros instrumentos legais que disciplinam os subsídios dos agentes políticos, relação de convênios firmados referentes ao exercício, relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios referente ao exercício, relação dos contratos e atos jurídicos análogos, inclusive adiantamentos, firmados no mês ou em andamento, relação dos convênios de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos firmados no exercício, demonstrativo da receita corrente líquido, demonstrativo do resultado nominal e demonstrativo do resultado primário. Além disso, também somente ficou justificado a ocorrência de um cheque sem fundo. Os demais continuaram comprovadamente sem fundos. As ausências e irregularidades em processo licitatório alcançaram quase o montante de R$ 1 milhão, no total de 916.407. Então, senhores relatores, pelo que se observa, as irregularidades graves que justificaram a reprovação das contas permanecem. E então essas contas não merecem reforma, merecem ser julgadas irregulares.
Continua em discussão. Em votação. Doutor Delano. Não. Relator, doutor Alisson. Doutor Alisson, para proferir o voto. Proposta de decisão, né? De voto, perdão. De fato, eu entendo, doutor Armando, seus argumentos e até os considero bem razoáveis no que se refere a esse pagamento com policiais. É indiscutível a necessidade do aparato policial no município. O que o tribunal vem fazendo, ou vem tentando fazer, é buscar a regularização dessas relações financeiras firmadas entre o Estado e o município, para que esses repasses ocorram na forma da lei. E, por se tratar de 2008, eu considero aqui relevada essa irregularidade, excluindo então do rol de irregularidades que ensejaram a reprovação das contas dessa unidade jurisdicionada. Quanto ao cheque, foram 2 cheques que não foram devidamente esclarecidos, mas também opino aqui, manifesto-me pela exclusão dessa irregularidade, tendo em vista a quantidade diminuta de cheques, 2 de valores pequenos. Agora, concordo com o Ministério Público de Contas quando ele alega que o montante contratado e pago que não foi objeto de licitação é alto. E também concordo com o Ministério Público quando este alega que a lista de documentos ainda não enviados é muito grande. E de fato é uma lista muito extensa que não foi objeto de análise por parte dessa corte em virtude da sua ausência na prestação de contas. E aí é exercício 2008. Essa lista de documentos, ela inclui também extratos bancários. Para nós é bem complicado nos manifestarmos acerca do mérito e qualquer processo de contas que não traga extratos bancários no rol de suas peças integrantes. Então, eu vou propor ao plenário dessa corte a exclusão das irregularidades atinentes a os cheques, reformando parcialmente o acórdão, excluindo também a imputação de débito de R$ 53,55, tendo em vista a comprovação do pagamento dessas tarifas bancárias, votando pelo conhecimento, tendo em vista o fato de que os requisitos necessários à admissibilidade do presente recurso foram preenchidos. Isso em consonância com a manifestação ministerial, mas no mérito, o provimento, como lhes disse, é só parcial para excluir a irregularidade atinente aos cheques, em virtude da quantidade diminuta, excluir o débito relativo à imputação dos R$ 53,55, mas manter a decisão do julgamento de irregularidade das contas da Prefeitura Municipal de Barra do Alcântara relativas ao exercício financeiro de 2008. Talvez numa outra oportunidade essa documentação seja remetida e o tribunal possa fazer o melhor juízo de valor sobre essas contas, manifestando-se, reformando no futuro a decisão. É como proponho que seja decidida a matéria. Conselheira Lília, conselheiro Delano, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Conselheira Lília. Senhor presidente, eu queria só verificar, eu não sei, além de todas essas falhas que foram colocadas aqui, me parece que também ficou justificado, e não sei se constava do acordo, a questão da saúde, o gasto de R$ 34 mil
no ano em relação à saúde, que aqui eu corroboro com o advogado, é um valor ínfimo, principalmente se nós considerarmos ainda o ano de 2008. Eu não sei como é que essa corte tem decidido a respeito da listagem desses documentos, mas eu repito, também é 2008. Até por conta disso, eu fiquei assim, tive certa dificuldade em decidir. Mas, se assim que a corte vem decidindo em relação à listagem desses documentos que não foram acostados aos autos, eu também acompanho a proposta de decisão do relator, mas fazendo esse reparo em relação à lista de documentos, em relação ao ano que foi 2008. Excluindo também essa irregularidade do rol. Excluindo também a irregularidade da saúde e do rol que está previsto, que está colocado no acórdão. Conselheira Valtânia. Conselheiro Abelardo. Acompanhar o voto do relator. Conselheiro Anfrísio. Com o relator. Conselheiro Luciano Nunes. Com o relator. Pedido de